Bom dia, irmãos. Bom dia para aqueles com quem eu ainda não falei, já que triplicou a quantidade de pessoas na igreja, louvado seja Deus por isso. Teria sido melhor se todo mundo chegasse cedo junto, né? Mas, graças a Deus, porque a igreja está cheia, a casa do Senhor está cheia, e com certeza Ele se alegra com a presença dos filhos dele aqui nesse lugar, nesse momento. Meus irmãos, eu quero começar dizendo o seguinte: Deus é muito bom. Deus é muito bom. Deus é muito bom porque Ele arranja as coisas de maneiras que nós não compreendemos, nós não esperamos, e quando acontece, nós nos surpreendemos e nos alegramos. Eu não ensaiei nada em termos de hino com a equipe de louvor e caiu como uma luva os hinos que nós cantamos agora em relação à mensagem que o Senhor colocou no meu coração para trazer aqui hoje para os irmãos, porque nós vamos falar justamente de firmeza, de louvor do nosso Jesus. E Deus também é muito bom porque, não porque Ele permite a morte ou o sofrimento, mas porque num dia em que há aqueles que estão tristes, que estão abatidos, tão perto de nós, com a morte de um ente querido, a mensagem que chega é uma mensagem de conforto, é um brado de vitória, porque normalmente, quando nós perdemos alguém, fica sempre a dor da perda, fica, e agora o que é que vamos fazer? Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos que é exatamente o contrário. Nós podemos nos alegrar, porque a pessoa que partiu com Cristo, e nós temos só que dar um até logo, porque no dia em que Cristo vier se revelar a nós completamente, nós vamos nos encontrar com esses entes queridos que perdemos. Então, eu vou convidar os irmãos para abrirmos as nossas Bíblias no capítulo 8 de Romanos. Será que a gente consegue, Oscar, consegue projetar alguma coisa? Pode ser na NVI ou na Almeida, não faz. Eu queria que nós fizéssemos aquela leitura responsiva que nós temos feito aqui na igreja e fica lindo. Os irmãos não têm a oportunidade, não tiveram, quem não teve a oportunidade ainda de ver daqui de cima o que o pregador vê, perde muito, porque é muito bonito. É muito bonito ver os irmãos reunidos aqui nesse momento. Vamos ler, eu ia ler um verso só, mas por ser hoje uma ocasião um pouco mais especial, nós vamos ler um pouquinho mais. Vamos ler do verso 31 até o verso 39, Romanos 8, no capítulo do verso 31 ao verso 39. Eu vou começar a ler o verso 31, eu leio os ímpares, os irmãos leem os pares, e o último verso lemos todos juntos. Está bem assim? Diz assim a palavra do nosso Deus: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele e graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias,
somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Todos juntos? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Nos piores momentos, irmãos, nos melhores momentos, irmãos, isso deve ser o nosso maior brado de triunfo. Ninguém, nada, circunstância nenhuma vai nos separar do amor do nosso Deus, que foi encarnado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, hoje, sempre, eternamente, pelos séculos dos séculos, pela tua bondade, pela tua santidade, pela tua eternidade. Só tu és digno de louvor, Senhor. E esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, se importou conosco a ponto de mandar o próprio Filho para morrer por nós, nos garantir vitória eterna. É isso que nós lemos aqui, nesse trecho, nesse momento. Nunca permita, Senhor, que essa chama apague no nosso coração, que nós possamos nos lembrar que Cristo nos justifica, Cristo nos dá vitória. Abre, Senhor, mais uma vez eu te peço, nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente, e derrama a tua sabedoria sobre nós. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem que eu trago hoje para os irmãos é Vitória além da vitória. Porque eu ia ler somente o verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu sempre tive um problema com esse verso. Durante anos eu tive um problema com esse verso. Porque afinal de contas, vencer já não está bom. Vencer já não se chegou lá. Então por que esse mais que vencedores? Paulo podia ter dito simplesmente: em todas essas coisas somos vencedores. Em que coisas? Todas aquelas que nós lemos antes. O fato de nós sermos entregues à morte todos os dias, como ovelhas para o matadouro, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a privação, o perigo, a espada. Em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Mas bastava, em termos, falar vencedores. E por que isso? É sobre isso que eu quero conversar com os irmãos um pouco nesse momento. A ideia central dessa mensagem é: o Deus eterno é eternamente vitorioso e concede vitória eterna ao seu povo. Vou falar de novo. O Deus eterno é eternamente vitorioso e concede vitória eterna ao seu povo. Já de cara, eu peço aos irmãos que levantem muito bem as orelhas quando escutarem dizer que o diabo está a vencer. Está a vencer coisíssimo. O diabo é um inimigo derrotado. E esse texto nos diz isso. Nós somos vencedores e mais que vencedores em Cristo. Essa coisa de que, cuidado, irmãos, porque o diabo está vencendo. Desculpem lá, mas isso não é Bíblia. Mas vamos lá. Esse termo, mais que vencedores, ele merece então uma galeria dos versículos mais mal interpretados da Bíblia. Porque tanta gente fala tanta coisa complicada sobre esse versículo e sobre alguns outros que é de deixar alguns confusos. Esse mais que vencedores, tem gente que vira praticamente um super-homem por aí, né? Querem ver mais alguns exemplos? Mateus 18, verso 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome,
digam lá se esse não é o verso preferido do culto de oração que só vai pouca gente. Não tem problema, irmão, só tem 2 ou 3 aqui, mas Jesus está conosco porque Ele prometeu que onde estivesse 2 ou 3. O contexto é completamente diferente. Ele está falando sobre testemunhas de um julgamento, mas eu não vou entrar aqui agora. Mateus 21, 22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pronto, Jesus é o gênio da lâmpada. Eu posso acreditar que eu vou pedir um carro zero e vai chegar ali na porta da igreja para eu sair para ir para casa almoçar já com a minha Lamborghini. Estou crendo, eu estou pedindo em nome de Jesus. Será que é isso? E outra, essa então é de ganhar o troféu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu expulso tudo, eu repreendo tudo, eu acabo, sabe? Só falta decolar, sair voando. E o contexto disso é: eu suporto todas as coisas em Cristo que me fortalece. Porque Paulo estava a falar de uma série de problemas e circunstâncias nas quais ele aprendeu em Cristo a suportar. E aí ele fala: posso todas as coisas. Eu já vi gente dizendo que podia, quando eu estava no Brasil, por exemplo, a gente morava perto de comunidades carentes, com criminalidade. Não, vai lá e prega o traficante, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tira a arma lá da mão dele agora. Mal interpretado, né? E assim é esse mais do que vencedores. Muitas vezes basta ler o versículo de trás ou da frente, com um pouquinho mais de contexto, para nós entendermos o que é que realmente o texto está dizendo. E foi bom, inclusive, que nós lemos essa galeria de versos para entender que somos mais do que vencedores onde? Na perseguição, na espada, na angústia, na aflição, na opressão. Não é sou livrado de todas as coisas, eu sou vencedor dentro dessas coisas. No meio do problema, no meio da perseguição, eu sou um vencedor com Cristo. E para entendermos, nesse caso, esse versículo é tão rico, e esse jogo de ideias que Paulo faz é tão rico, é tão repetitivo, que a gente vai andar um pouquinho nas cartas de Paulo para entender um pouco melhor sobre isso, ok? Porque Paulo usa muito alguns tipos de comparação. São as comparações esportivas. Não sei se os irmãos já perceberam sobre isso. Quantas vezes Paulo fala sobre correr, batalhar, luta, guardar a carreira? Por que tanta referência a isso? E nós vamos entender um pouquinho por que essa história, ok? Vamos lá, vamos entender um pouquinho do mundo de Paulo naquela época. Deixa eu perguntar aqui: Portugal tem uma paixão nacional? Todos gostam? Ou a maioria gosta? Pode-se falar alguma coisa aí de quando há jogo do Benfica no domingo pela manhã, a frequência da igreja diminui? Né? Na minha terra é muito comum isso, principalmente nos lugares em que o culto é no domingo à noite. Tem um monte de irmão que vai à casa de banho várias vezes, sabe? Fica prestando atenção nos fogos de artifício, e o pastor está falando, a pessoa está falando, olha, mas é por causa do gol, não é por causa do vértice. Na época de Paulo, havia uma paixão nacional. A paixão nacional eram as Olimpíadas. O que eram as Olimpíadas? Uma versão primária daquilo que nós temos hoje, talvez com menos esportes, ou com esportes com competições diferentes, mas eram jogos que eram celebrados em períodos de tempo, normalmente 4 anos, em honra aos deuses gregos, especialmente em honra a Zeus e a Apolo.
ou seja, era um festival pagão. Só que no mundo de influência grega, todo mundo lembrava das Olimpíadas. Dentro das Olimpíadas, as duas modalidades mais celebradas, mais acompanhadas, eram a luta e a corrida. Então, quando Paulo fala sobre a vida cristã, uma das formas mais fáceis de ele ser entendido era quando ele falava nas modalidades que as pessoas mais acompanhavam. Ou seja, a vida cristã é uma carreira, é uma corrida, é uma luta. Essa era a forma de Paulo se identificar com as pessoas que o escutavam. E se ele fosse falar alguma coisa completamente diferente, desconectada da realidade, o fundo da história, o Cristo ressuscitado, já era estranho para todas as pessoas de fala grega, de cultura grega. Não se acreditava em ressurreição, ainda mais se fosse uma linguagem incompreensível. E aí nós temos que entender o que é essa, por que a corrida e por que a luta, né? O grego tinha um ideal. O ideal do grego era morrer belo, jovem, preferencialmente em batalha. Era o herói. Morrer de velho, morrer de velhice, naquela época, era uma vergonha. A pessoa não tinha batalhado forte o suficiente, não tinha entrado em batalhas acirradas o suficiente para morrer em batalha. O homem, o guerreiro, principalmente, queria ser lembrado pelos seus feitos e não pela sua sabedoria quando velho. Então, o alvo maior do grego era a bela morte. Depois virou, hoje, um uso modificado da palavra, né? A eutanásia. Eutanásia significa a bela morte. Só que a bela morte naquela época era morrer belo e jovem em batalha. Então, a luta era extremamente importante. Remetia às conquistas dos heróis, das grandes batalhas. E a corrida. Por que a corrida? Também pelo mesmo motivo militar. A corrida mais famosa, acho que todos aqui vão conhecer essa palavra, maratona. Maratona é uma corrida de 42 quilômetros até hoje, que lembra uma corrida que aconteceu de um homem que correu 42 quilômetros direto para anunciar a vitória do povo grego de Atenas contra os persas. Ele correu de Maratona até Atenas. Maratona era uma cidade. Correu desesperadamente para chegar lá e gritar a vitória, para impedir que as mulheres dos soldados cometessem suicídio coletivo. Então, Fidípides, lindo nome, né? Correu, chegou dentro de Atenas, gritou Nike, de onde vem a palavra Nike hoje, vitória, era a deusa grega da vitória, gritou Nike e caiu morto. Então, em celebração a essa corrida desse homem, passou-se a comemorar e a correr a maratona com regularidade. Quando Paulo falava então sobre luta e sobre corrida, era instantâneo para o povo grego entender o que ele estava falando, se relacionar com o que Paulo estava falando. E dentro disso, mais do que vencedores. O que é essa? A vitória. Por isso é que Paulo fala da vitória. E fala da mais que vitória. Para mostrar que havia algo mais do que a vitória que as pessoas queriam ganhar nos Jogos Olímpicos, na corrida, na luta. E é aí que eu quero chegar. Vamos entender o seguinte. Aqui, a partir desse contexto, nós vamos ver três coisas agora. A primeira, o Deus Todo-Poderoso é superior. São três mensagens que a gente consegue encontrar aqui dentro desse versículo. O Deus Todo-Poderoso é superior. A segunda, o esforço sem um alvo verdadeiro é inútil. E a terceira, a vitória eterna é a única que importa. Essas são as três ideias que nós vamos trabalhar aqui agora. A primeira delas, o Deus Todo-Poderoso é superior. Paulo era judeu.
Paulo era fariseu, um profundo conhecedor das Escrituras, pertencia ao grupo político religioso dos mestres, dos rabinos, dos chefes de sinagoga, que estudavam e decoravam livros inteiros da Bíblia, decoravam mesmo, de cabeça. Um rolo da Torá naquela época era caríssimo. Então as pessoas cantavam, a Bíblia até hoje, no meio judaico recitada, elas cantavam para se lembrar de livros inteiros da Bíblia. Tudo que ele falava, portanto, era recheado de Bíblia. Não tinha como ele falar sem Bíblia. Romanos 8,36, por exemplo, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, é uma citação exata, é uma citação exata do Salmo 44, verso 22. Ipsilídeos. Para os judeus que ouviam Paulo, a mensagem de Paulo era clara: Cristo é o Messias prometido nas Escrituras. Ponto. Alguns discordavam, alguns se revoltavam, alguns queriam jogar pedra a Paulo, mas a mensagem de Paulo passava claramente para todos. Já para os gregos, que não tinham essa questão da profecia bíblica, do Messias prometido, a mensagem que chegava para os gregos era: a grandeza do Deus Todo-Poderoso revelava a fraqueza e a inutilidade dos deuses gregos. Os deuses gregos eram muito mais humanos do que deuses. Eram ciumentos, eram briguentos, eram adúlteros, uma coisa completamente fora do normal. Quando Paulo chega apresentando um Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus intangível, como falou em Atenas, o Deus desconhecido, que tinha aquele templo onde ele falou junto do Areópago com os filósofos, falou: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu adoro, o Deus que fez os céus e a terra, ou seja, Zeus, Apolo, Ártemis, Diana, não passam de nada, tem boca mas não falam. Essa era os dois aspectos da mensagem que Paulo passava. Agora eu vou convidar os irmãos para ler alguns versos do Salmo 68. Salmo 68. Porque dentro desse Salmo 68 fala sobre vitória. Então, Paulo poderia citar esse salmo como Deus sendo o grande vitorioso para os gregos. Os gregos iam entender que essa vitória era superior à vitória que eles esperavam. Vamos lá. Salmo 68. Os 3 primeiros versos. Deus se levanta, seus inimigos são dispersos, os que o odeiam fogem de diante dele. Tu os desfazes assim como se desfaz a fumaça, pereçam os ímpios diante de Deus, como a cera que derrete no fogo. Mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus e se enchem de júbilo. Vocês estão vendo na NVI aí, eu li aqui na aldeia. Diante de Deus, até os montes tremem. Não é à toa que um dos títulos mais usados no Antigo Testamento é o Senhor dos Exércitos, ou seja, o Senhor da batalha, o Senhor vitorioso eternamente. Ele é o grande Criador, Ele é o grande vencedor, o Salvador, e aí chega a mensagem do Salvador para os gregos, o doador de vitória verdadeira para o seu povo. E ninguém nos pode separar dele. Percebem como as noções todas se encaixam? Porque o Deus Todo-Poderoso não vai permitir que os seus filhos sejam arrancados da mão dele, pela morte, pela opressão, pela perseguição, o que quer que seja. Esse Deus é vitorioso. Ele não vai perder nunca. Ele concede, às vezes, algumas coisas, mas perder, ele não perde, e não nos perde. Ninguém nos impede de chegar próximo de Deus. Quando Paulo afirma isso, ele está automaticamente dizendo que Deus é superior a tudo e a todos. Nada é
capaz de impedir os seus objetivos. Salmo 115, meu Deus está no céu e faz aquilo que lhe dá vontade. Não depende de nós, não depende dos deuses de Roma, dos deuses de Atenas. Um outro exemplo dessa relação vitória, esporte, disciplina, é a questão de 1 Coríntios 9, verso 25. Querem ver? E todo atleta, olha o atleta aí de novo, exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba, uma coroa incorruptível. Portugueses, por favor, me digam. O que aparece na mente dos portugueses quando se fala 25 de abril? Muita coisa. É só falar 25 de abril que vem uma carga imensa de conhecimento, de memória à mente dos portugueses. Por exemplo, no Brasil, no 7 de setembro, o 22 de abril, são noções, são lembranças automáticas, não dá para escapar. Para os gregos, coroa era assim. Por quê? Porque não havia troféu nos jogos, não havia medalhas, não havia prêmio em dinheiro, não havia títulos para receber quaisquer. O que se recebia era uma coroa, e uma coroa muito específica, uma coroa feita de folhas de loureiro. Sabe o louro que a gente usa no tempero? Fazia-se uma coroa de folhas de loureiro para se colocar na cabeça do vencedor de qualquer competição. E olha o que Paulo faz. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Por quê? Quanto tempo vai durar uma coroa de louros? Dias, semanas, meses? Vai secar, vai ficar quebradiça. Nós, porém, nos disciplinamos, corremos. Para quê? Para alcançar uma incorruptível. E aí, na cabeça do grego, mas que coroa é essa? Coroa maior? O meu herói ganha quando ganha a luta, quando ganha a corrida? Eu quero saber que coroa é essa. A gente fala demais, acontece isso, né? A garganta falha. E olha o detalhe dessa história. Por que o loureiro? Porque o louro era a planta dedicada ao deus Apolo. Por que Apolo? Porque Apolo tinha se apaixonado por uma ninfa. Essa ninfa não queria nada com Apolo, fugiu de Apolo e conseguiu se transformar num pé de loureiro. O escape dela foi virar uma planta. Apolo, frustrado, porque não conseguiu o que queria, pegou o ramo de louro, fez uma coroa e colocou na própria cabeça. Então, aquele que ganhava a corrida, ganhava a luta, ganhava os jogos, recebia uma coroa como a bênção do deus Apolo, que na verdade era a bênção de um deus frustrado. E aquilo ali foi o prêmio de consolação de Apolo, porque não conseguiu o romance que ele queria com a bendita da ninfa lá, que até esqueci o nome dela agora. Mas percebe como é fugaz, como se acaba rápido, como o objetivo é pequeno, é mesquinho, a coroa corruptível. E por que é que Paulo precisava mostrar que a coroa que nós vamos receber é uma coroa maior, uma coroa incorruptível? A coroa que Deus tem preparado para o seu povo é uma coroa eterna. E só quem pode dar uma coroa eterna é um Deus eterno. Não é um Apolo que ficou frustrado por causa do romance. A segunda noção: o esforço sem um alvo verdadeiro é inútil. Vamos ler um pouquinho mais de 1 Coríntios. Nós chegamos ao versículo 25, né? Vamos ler um pouco antes e um pouco depois. Do 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Olha
metáfora de novo da corrida. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. O que é que se vê nas entrelinhas disso? Olha, vocês estão seguindo pessoas que correm, se sacrificam para ganhar uma coisa que vai acabar no próximo jogo. Nós corremos atrás de valores eternos. Então, eu subjugo meu corpo, mas não é à toa. Eu reduzo meu corpo à servidão, mas não é por um objetivo que acaba semana que vem. É pela coroa incorruptível. Não adianta nós fazermos todo o esforço possível se estamos correndo atrás do que não vale a pena. Isso é o que Paulo está dizendo aqui. Essa é a vitória. Por isso é que nós saímos de lá do mais que vencedores para tentar entender essas comparações de vitória que Paulo faz aqui. Nesse texto que nós lemos agora de Coríntios, vamos lá, temos duas coisas principais para ver. Tudo que se faz no estádio e na luta é vazio de significado. Quem corre não tem um verdadeiro alvo. Quem luta dá socos no ar. Já a jornada do cristão tem verdadeiro sentido para si e para testemunhar aos outros. E outra, e aí temos que ir para o contexto deles da época outra vez. Só os homens livres e que falavam grego podiam participar dos Jogos Olímpicos. Pessoas que não falavam grego eram chamadas de bárbaros. Por quê? Porque barbar, em grego, é o blá 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 que a gente fala aqui. Aquilo ali não fala grego, é um barbaro. Eram reduzidos. Mas Paulo mostra que a disciplina a que os atletas se aplicam é, na verdade, uma servidão. Ou seja, o homem livre que participa da corrida, na verdade, se faz escravo por um objetivo efêmero, por uma coisa que não vale a pena. Ele se submete a uma servidão, sim. Nós nos submetemos a uma servidão, sim, mas pelo verdadeiro objetivo. Nós nos reconhecemos como servos, não nos colocamos como livres diante de uma comparação. Ah, não, você não pode correr comigo porque eu sou melhor que você. Não, eu sou servo, você também é servo, vamos correr juntos e correr atrás do que realmente vale a pena. E para terminar, a vitória eterna é a única que importa. A última referência que eu vou fazer ao dispor de Paulo é a última referência que ele fez. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Esse texto é riquíssimo. Primeiro, Paulo não travou uma luta qualquer. Ele travou a luta, o bom combate. Outras lutas simplesmente não importavam para ele. Ele não queria se envolver com polêmicas e debates. Ele mesmo fala aquela questão de genealogia, debates inúteis. Não vale a pena. Corra uma boa carreira. Complete a sua carreira. Combata o bom combate. Segundo, ele já sabia de antemão qual era o prêmio. Nós também já sabemos qual é o nosso prêmio, a coroa eterna. E ele estava preparado para receber esse prêmio. Por quê? Porque ele se disciplinou, subjugou o seu corpo, venceu suas próprias vontades em Cristo. E agora ele, perto de morrer, sabendo que ia morrer, podia dizer: a minha coroa está guardada com o meu Deus, e eu vou receber. E não somente eu, mas todos aqueles que amarem a vida do meu Senhor.
Percebe? Eu quero chegar em último, não tem o menor problema desde que eu chegue. Nas corridas gregas, nas batalhas gregas, só ficava um para ganhar o prêmio. Os outros todos eram desprezados. E mesmo assim, quem ganhou o campeonato de futebol 10 anos atrás? Qualquer campeonato, alguém sabe? Fica no passado, não presta mais. A vitória que se ganha nessa vida é só até a próxima competição, e se não batalhar de novo, perde. A vitória é com Cristo, a corrida de Cristo, a batalha com Cristo, a vitória é eterna. Repararam no plural desse versículo que nós lemos no início? Nada nos separará. Quem poderá nos separar? É um povo, não é um vencedor. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para terminar, irmãos, vou fazer duas aplicações. Primeiro, qual vitória eu espero? Atrás do que eu corro? No meu dia a dia, no meu trabalho, na minha escola, nas minhas amizades. Qual é o meu objetivo? Boxe, futebol, basquete, voleibol, karatê, judo, tudo a mesma coisa. Empregado do mês, carro zero, casa nova, é tudo a mesma coisa. Só se ganha com um pouco de tempo. Ah, mas eu não consigo mais ir embora desse lugar porque aqui eu tenho meu trabalho, e aqui eu fico, e aqui eu vou me aposentar. Mas isso se não te levar para outro lugar. E se alguém trapaceiro dentro do teu trabalho te passar a perna e conseguir que teu chefe te demita por justa causa, com um processo nas costas, mesmo que fosse injusto, a tua vida acaba? Tuas esperanças acabam? Ah, ela é o amor da minha vida, eu não consigo viver sem ela, eu vou viver o resto da minha vida feliz da minha vida, porque eu tenho a minha amada. Não desejo mal de ninguém, mas passou ali, passou um homem bêbado num carro, atropelou, matou aos 20 e poucos anos de idade. A tua vida acaba? Atrás de quem eu corro? Qual é o meu objetivo? E a segunda é uma consequência direta da primeira. Eu tenho uma noção real do Deus a quem eu sirvo. O que as minhas expectativas de vida mostram com relação ao meu Deus. As pessoas olham de fora para mim, eles conseguem entender que eu sou alguém que batalha por coisas eternas? Testemunho de vida, irmãos. Se nós falamos de um reino eterno, mas não conseguimos viver esse reino eterno na nossa vida, nós estamos sendo vistos lá fora como mentirosos. Como é que está o meu destino? Meus irmãos, eu vou ler de novo, que é muito forte e é muito importante, e não pode sair da nossa cabeça nunca esse texto. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Isso tem que ser a nossa vida. Porque mais que vencedores, é mais do que qualquer outra vitória que qualquer outra pessoa busca nessa terra. O campeonato acaba no mês que vem. O troféu desse ano, no ano que vem, é só passado. E quem vive de passado é